A paz do Senhor a todos que estão assistindo. Eu sou a pastora Priscila, sou da Igreja Pentecostal Deus Aliança Eterna. Nós estamos fazendo uma série de 7 mulheres que eu considero admiráveis na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Ester. Está preparado? Então vamos lá. A história de Ester se passa no livro de Ester, Velho Testamento, por volta de 470 a.C., na fortaleza de Suzã. Essa história ocorreu durante o reinado do rei Assuero. Ester significa estrela. Ela era uma mulher bonita, sábia, corajosa e obediente. Judia e órfã, Ester havia sido criada por Mardoqueu, um primo que a criou como fosse sua própria filha. Diz a Bíblia que o rei Assuero ofereceu um banquete de vários dias. E no último dia ele mandou trazer a rainha Vasti para se apresentar aos seus convidados. Porém a rainha Vasti recusa a ordem do rei Assuero e diz a Bíblia que o rei muito se enfureceu, conforme está escrito no livro de Ester, capítulo 1, versículo 11 e 12. Assuero imediatamente pediu conselho aos seus sábios sobre o que iria fazer com Vasti, conforme diz no livro de Ester, capítulo 1, versículo 16 e 17. E um dos seus conselheiros diz: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão aos seus maridos. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Podemos ver aqui o quanto ficaram preocupados com a atitude de Vasti e o exemplo que ela deixaria às esposas de todos os lares do rei. Então sugeriram ao rei para que buscasse moças virgens e bonitas para participar de uma seleção, e a moça que o rei se agradasse, essa ficaria no lugar da rainha Vasti. E assim foi feito. Entre várias virgens e após 12 meses de preparo, Ester foi a escolhida pelo rei. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Vale ressaltar que Ester era chamada de Hadassa, nome hebraico. Mas, por ordem do seu primo Mardoqueu, Ester não podia declarar sua parentela e o seu povo. E assim passou a ser chamada de Ester. O que mais chama atenção na história de Ester é que ela foi muito sábia diante de um grande problema. Havia um homem cujo nome era Amã. Ele era segundo em poder depois do rei Assuero. Todos os servos do rei tinham que prostrar perante Amã, conforme a ordem do rei. Porém, Mardoqueu, primo da rainha Ester, não se prostrava. Tudo indica que Mardoqueu não se prostrava por crer que esse ato corresponderia à idolatria, ou talvez como sendo judeu não desejasse fazer reverência a Amã, pois Amã era amalequita, um povo que era inimigo de longa data do povo de Israel. Diz a Bíblia que Amã ficou muito furioso com a atitude de Mardoqueu e decidiu acabar com todo o povo judeu que havia naquele reino. Quando Mardoqueu soube que os judeus estavam com data marcada para ser aniquilado, ele rasga suas vestes de pano de saco com cinza e sai pela cidade e clamou com grande e amargo lamento. Ester procura saber o porquê de tudo aquilo e Mardoqueu manda recado a ela, informando tudo o que estava acontecendo e tudo o que iria acontecer, e pede para ela falar imediatamente com o rei. Mas havia um problema. A rainha Ester não podia ir falar com o rei sem ser convidada. Aliás, ninguém podia.
caso a pessoa fosse falar com o rei sem ser chamado, poderia ser condenado à morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro para que viva. A rainha Ester não era chamada pelo rei já havia 30 dias. Ester manda seus servos dizer a Mardoqueu sobre esses fatos e ele responde: não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calarem nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Essas palavras de Mardoqueu encheu Ester de coragem e ela manda dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Olha a sabedoria de Ester. Agiu com coragem e determinação. E o que mais chama a atenção aqui é que Ester se preparou, não foi de qualquer maneira, não agiu no desespero. E Mardoqueu assim fez tudo o que Ester havia pedido. Todos os judeus de Susã jejuou por Ester. No 3º dia, Ester se veste com suas vestes reais e vai falar com o rei Assuero. Ester alcançou graça aos olhos do rei e ele estendeu seu cetro de ouro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual a sua petição? Até metade do reino se te dará. Ester, tendo muita sabedoria, pede apenas para que o rei Assuero e Amã, inimigos dos judeus, irem ao banquete que ela havia preparado para eles naquela tarde. O rei Assuero e Amã vão, e o rei novamente pergunta a Ester: qual é a sua petição? Porém Ester pede que eles voltem novamente no dia seguinte para um novo banquete. Amã, voltando para casa, encontra Mardoqueu e novamente Mardoqueu não se prostra. Amã fica muito furioso e, seguindo os conselhos de sua mulher e amigos, manda fazer uma forca para Mardoqueu. No dia seguinte, o rei Assuero e Amã vão para o segundo banquete que Ester havia preparado. O rei pergunta novamente qual era o desejo de Ester. Ela, sem questionar, pede humildemente por misericórdia para si mesma e para todo o seu povo. Conforme está escrito em Ester, capítulo 7, versículo 4. Ester diz: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servo e por serva nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Imediatamente o rei Assuero pergunta quem era esse homem que havia cometido tal erro. E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Amã. O rei ficou muito bravo e mandou enforcar Amã na mesma forca que ele havia mandado fazer para Mardoqueu. Conforme o pedido de Ester, o rei a autorizou, juntamente com Mardoqueu, a fazer um novo decreto, que todos os judeus do reino podiam se defender de qualquer atentado de seus inimigos. Agora, vocês podem estar se perguntando por que simplesmente não anulou o decreto feito por Amã. A resposta está no livro de Ester, capítulo 8, versículo 8. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Quando Amã fez o decreto de extermínio, ele escreveu em nome do rei Assuero, selando com o anel. E todo decreto que tinha o nome do rei e era selado com o anel não podia ser anulado. Por esse motivo, o rei autorizou Ester e Mardoqueu fazer um decreto
que o povo judeu podia se defender, caso se alguém obedecesse o decreto de extermínio publicado por Amã. Chegado o dia do extermínio, os inimigos do povo judeu não desistiram, mas o que eles não imaginaram é que seria brutalmente derrotados pelo povo de Deus. Sim, o povo judeu venceu a guerra. Através de Ester e Mardoqueu, o povo venceu essa batalha. Que possamos ser como Ester, uma mulher linda por dentro e por fora. Sua atitude, nossa atitude, revela a nossa verdadeira beleza. Aceite o seu chamado. Deus não te chamou à toa. Deus te escolheu, pois através de você terá salvação, terá livramento para os seus aí no seu lar. Faça como Ester, devemos sempre agir com sabedoria antes de qualquer decisão. Vamos orar, vamos jejuar e nunca perder a fé e a esperança diante dos problemas. Não dependa de ninguém para orar, não dependa de ninguém para jejuar. Foi em suas mãos que Deus confiou essa guerra. Amém? Irmãs, esse foi mais um estudo. Hoje falamos sobre Ester. Se você tiver mais alguma curiosidade, leia o livro de Ester. Eu creio que o Senhor vai falar mais e mais no seu coração. Amém? Fica com Deus e um grande abraço.